Imagina só você largar o seu emprego dos sonhos para trabalhar em um negócio 100% seu. Foi isso que esse desenvolvedor fez no estudo de caso que eu vou trazer para vocês. Então, seja bem-vindo a mais um vídeo do Vibe Dev. Aqui é o Felipe Barcelos e no vídeo de hoje eu vou trazer um estudo de caso de um indie hacker lá da gringa que ele decidiu largar a Vercel para trabalhar no próprio microsas dele. E aí eu vou contar um pouquinho mais dessa história, mas antes da gente começar, vai alguns recados, vai alguns comunicados. Primeiro de tudo, eu quero agradecer vocês. Já estamos com quase 2.000 inscritos e isso em 15 dias de canal que está completando hoje. Então, muito obrigado a todos vocês, está sendo muito bacana compartilhar esse conteúdo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade lá no Telegram, entra no link aqui da descrição, que eu tenho certeza que vai te agregar muito valor, porque lá a gente está com quase 400 desenvolvedores que estão em fase de ideação dos seus projetos ou que já lançaram os seus próprios microsas. Então pode ser uma grande base aí, uma grande fonte de inspiração para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero fazer uma explicação rápida para vocês do que é microsas, até para quem ainda não entendeu por completo esse conceito. Eu tenho vídeos aqui no canal detalhando isso, quase 40 minutos de vídeo detalhando por completo o que é microsas, mas se você ainda não viu, vai o resumo. Cara, basicamente, microsas é quando... Vamos começar por SaaS. O SaaS é quando você pega uma plataforma, um software e coloca uma assinatura para você receber ali mensalmente, anualmente ou coisa do tipo. É você ganhar com recorrência. Quer ver um exemplo? Netflix faz isso, o iFood faz isso, todas essas plataformas que monetizam de alguma forma tendem a se tornar um SaaS. E qual que é a diferença de um SaaS para um microsas? Toda a diferença está na mentalidade. Então, se num SaaS você quer ter escala, você quer trazer investimento, você quer trazer equipe, você quer expandir, no microsas é diferente. Você quer fazer um produto que você consiga resolver muito bem um único problema e resolver esse problema sozinho ou com uma equipe muito enxuta. Por quê? Porque você quer fazer isso num tempo onde você consiga fazer como um trabalho paralelo, sem sair da sua posição atual, enfim. Então, é perfeito para aqueles devs que trabalham numa empresa e tem uma ideia, quer desenvolver, mas não quer focar só nisso, quer deixar ali como uma renda extra, digamos assim, tá? E qual que é a grande importância de fazer um microsas, principalmente agora, nesse ano? Porque o microsas é uma maneira muito boa para você gerar renda extra. Você pode sim trabalhar como um serviço paralelo, não precisa ser o seu serviço principal, ou seja, você consegue fazer isso no seu tempo livre, no final de semana ou coisa do tipo. Eu mesmo já cheguei a criar microsas em um final de semana aí para lançar e fazer uma renda extra. E, cara, é ótimo para o seu portfólio. Você vai estar criando um produto do zero, vai conseguir ter uma visão geral ali de um negócio. Então, quando você cria um microsas, não é só a parte técnica. Tem que ter planejamento, tem UI UX, tem marketing, tem administração, tem contabilidade, tem um pouco de tudo. Então, pensando nisso para o seu portfólio, é um grande destaque quando você pensa aí nos seus concorrentes do mercado de trabalho, tá bom? Então, indo direto para o assunto do vídeo, vamos fazer esse estudo de caso aqui. Primeiro eu quero apresentar vocês para o Steven. Basicamente, ele é um indie hacker bem conhecido aqui dentro do Twitter. Então, lá na gringa ele é a referência para muita gente. E ele começou aí uma empresa, né, onde ele está entregando uma ferramenta que encurta links. Bem parecidos com o bit.ly, por exemplo, tá? E como que tudo isso começou? Basicamente, essa ferramenta veio de uma necessidade interna lá na Vercel, enquanto o Steven ainda trabalhava com eles. Eles precisavam criar uma ferramenta que permitisse a Vercel compartilhar e traquear alguns links. E foi aí que o Steven ficou responsável pelo projeto. Ele decidiu criar tudo isso já utilizando a stack principal dele. Então ele construiu isso utilizando o Next.js para fazer o front e o back-end. Eu vou comentar mais sobre isso ao decorrer do vídeo. E ele decidiu criar um projeto 100% open source. Isso mesmo, então você consegue hoje entrar no código do que o Steven criou e conseguir ver o projeto por completo, rodar até na sua máquina para você entender, aprender e conseguir replicar isso dentro dos seus projetos, o que é bem legal. E aí, o que ele pensou quando ele tinha que desenvolver isso? O primeiro passo dele
foi definir o MVP. O que ele precisava fazer? Qual que é a funcionalidade essencial? A funcionalidade essencial era criar uma ferramenta que permitisse você pôr um link. A partir desse link você ia encurtar ele e você ia ter uma série de funcionalidades para traquear as interações com aquele link. Quantas pessoas clicaram, quais são os principais dispositivos que visualizam aquele link, montar gráficos, enfim. Então esse foi o que ele pensou como MVP e decidiu já construir nessa stack, tá bom? Então a partir dessa necessidade, ele viu ali a oportunidade para transformar tudo isso num SaaS open source e compartilhar com a comunidade. Passou um tempo, ele percebeu isso como uma ótima oportunidade de produto. Então ele percebeu que era uma oportunidade para ele sair da zona de conforto e entregar mais resultado em algo que ele gostava. Então, como ele já tinha experiência ali em trabalhar com o mercado de afiliados, ele já trabalhou com essa parte de analytics, ele viu que o Dubbit seria uma ótima ferramenta para uma série de pessoas. Então era uma oportunidade de mercado. E foi aí que ele decidiu de fazer a loucura, que para muitos não é todo mundo que teria essa coragem, que é sair da Vercel para trabalhar nesse próprio produto dele. Então, ele fez isso, ele largou a Vercel para poder entregar mais resultado, entregar novas features no Dub, tá? Beleza, feito isso, ao sair da Vercel, ele já oficializou. Então ele saiu da Vercel e transformou tudo isso numa empresa e agora tá tudo oficializado, tá? Mas por que ele decidiu fazer isso? Sendo que para MicroSaaS é opcional você sair do seu cargo atual, porque ele queria dar mais foco. É uma coisa que ele percebeu, que ele gostou e ele quis dar mais foco. Esse é o ponto de MicroSaaS. Diferente de você criar uma empresa, uma startup, onde você já tem que sair dando sangue, o MicroSaaS ele tende a ser um lifestyle business. Então, é uma coisa que você faz até por um prazer. Não é algo que você tem que ter uma responsabilidade ali, uma exigência muito grande quando você está no seu início. Então, você consegue ir dosando e definindo o seu ritmo. Se ele quisesse continuar na Vercel, ele poderia, mas ele escolheu focar. Isso é uma coisa que você também pode fazer. A partir do momento que você tem o seu projeto, mesmo que você crie como no seu tempo livre, você vai dosar o quanto você quer empregar do seu tempo nele. Se você se sentir confortável de sair e focar 100% do seu tempo nele, você pode. Se não, você quiser ter só no seu tempo livre, você também pode. Então, esse que é o interessante. E por isso que essa onda de MicroSaaS está se tornando tão comum agora, porque não é todo mundo que quer parar tudo e se arriscar 100% em um único projeto. E por isso também que é uma questão de mentalidade, de mindset, e não apenas ali um conceito formado em pedra que todo mundo tem que seguir. Tudo bem? Então beleza, feito isso, olha só, eu vou rodar aqui um pouquinho no Twitter dele, até para você entender. Se você não segue ele ainda, segue, porque ele posta muita coisa interessante, até para você entender um pouquinho mais do que é um building public, do processo dele de criação. É bem legal. Inclusive tem esse vídeo que ele fez com a equipe do Prisma, que é uma entrevista ali que ele conta um pouco mais da história dele. Eu recomendo a todos também. E aqui você consegue ver o quanto que ele compartilha do processo dele e o quanto que isso é interessante, né? Até para você entender um pouco mais. Olha só, ele está criando agora, ele está melhorando as experiências dos desenvolvedores, criando SDK. Então ele compartilha aqui, o pessoal já vai dando feedback ali em tempo real. Cara, é muito legal toda a interatividade que ele está construindo com a comunidade dele. E o interessante de você ter uma audiência é que, por consequência, a partir do momento que você tem uma audiência, toda vez que você lança um produto novo ou uma atualização, além de ter feedbacks, você já tem possíveis clientes. Então isso é bem interessante. Vamos entrar aqui no site, sem mais delongas, para vocês verem um pouquinho. Então você já percebe que desde o princípio, né, você já tem um design bem minimalista, ele trabalha bastante no branding dele, ele já tem ali toda uma estrutura bem definida para o MicroSaaS dele, exatamente para agregar esse valor na marca que ele está desenvolvendo, tá bom? Então olha só as empresas que já trabalham com eles. Ele tem a Vercel, o Prisma, Raycast, Tinybird, Perplexity, Cal, várias empresas gigantescas aí no mundo afora que já estão usando o MicroSaaS dele.
Então, olha que interessante tudo que ele está conseguindo construir em tão pouco tempo, tá? Aqui você consegue ver todas as empresas que estão atuando com eles agora. Então, olha só, quase 2.200 clientes, mais de 300 mil links gerados, 20 milhões de cliques. Cara, muito interessante. E aqui você consegue ver os depoimentos e uma série de coisas. Toda essa ferramenta aqui que ele desenvolveu, ele utilizou o Next.js. Então, se você entrar aqui no projeto, cara, ele criou tudo usando só o Next. E esse é o ponto. Tem muita gente que pergunta, mas não faz sentido eu ter camada separada? Isso não vai me prejudicar a longo prazo? Eu não vou ter escalabilidade? Aqui está uma prova. Você tem aí vários clientes utilizando uma única ferramenta que está utilizando esse framework. Você não precisa mais ter separado. Por quê? Desde que você utilize ali as ferramentas certas, a infraestrutura certa, você consegue escalar isso sem muita dor de cabeça, tá bom? E aqui tem um artigo legal que ele está falando um pouquinho mais do que ele pretende fazer para 2024. É bom vocês verem isso também. Olha só, o projeto Open Source dele já tem quase 15 mil estrelas, mais de 1.400 forks. Cara, é muito interessante. E aí que vem o ponto, né? Ele está trabalhando hoje com Next.js, com Prisma, ele está trabalhando também com Tailwind, ele está trabalhando ali com basicamente a mesma stack do que a gente vai trabalhar na série. Então, se você ainda não se inscreveu e está acompanhando a série, se inscreve que eu tenho certeza que você vai gostar. E cara, tem gente que me pergunta, mas como que um projeto open source fatura? O que impede de alguém ir lá, criar um projeto, instalar no servidor e sair usando? Nada, não impede nada. Mas pensa que a partir do momento que a pessoa escolher usar o projeto dele aqui que está online, a pessoa não tem que pagar servidor, a pessoa não tem nenhum tipo de custo desse, por isso que faz sentido para ela. E ela também tem uma coisa que é o suporte. É aí que tá. Muitos acabam menosprezando, mas o suporte para essas empresas, de fato, elas acabam se tornando um grande benefício. Então tem muita empresa que faz questão de pagar até por ter esse suporte, tá bom? Então, olha só, a pessoa pode instalar ali. Só que o que vai acontecer? Por natureza, quando a pessoa fazer a instalação do Dub, o que vai acontecer? Ela vai perceber que falta uma funcionalidade. Aí ela pode esperar uma atualização, então ela vai ter que fazer sempre baixar esse projeto novamente. E se ela fizer uma atualização dentro do projeto dela, ela vai ter que manter sincronizado com as atualizações do Dub. Então, o que geralmente acontece? As pessoas fazem os forks, fazem a atualização e já manda aqui para o próprio Dub. Então, por consequência, eles criam uma comunidade aqui que elas mesmas vão atualizando esse projeto. Olha só o tanto de pull request que tem dentro do GitHub, com novas melhorias, com correções, que a própria comunidade acaba fazendo para esse projeto do Steven, entendeu? Então, às vezes, dependendo do seu modelo de negócio, faz sentido você ser open source por causa disso, porque quando a ferramenta é muito útil, a própria comunidade acaba atualizando ela e contribuindo com o projeto, o que é bem legal. E esse projeto dele, com certeza, pode ser uma fonte de inspiração pra gente. E é por isso que eu tô trazendo essa série de vídeos aqui para vocês. Pensem no seguinte, esse cara estava com o emprego dos sonhos, ele criou um projeto ali no seu tempo livre, esse projeto escalou e hoje ele tem uma empresa aí que já fatura alguns milhões, certo? Cara, isso é muito poderoso. Era um projeto que ele fez ali em segundo plano e agora já está trazendo muito resultado para ele. E agora pensa tudo isso para você. Se você tiver as ferramentas certas e o conhecimento certo, você pode pegar tudo isso que você já tem de conhecimento técnico na sua mente e criar o seu próprio projeto para deixar gerando uma renda extra. E se um dia você quiser decidir focar, você foca. Se não, cara, eu tenho certeza que R$500, R$1.000 por mês a mais aí faria diferença para você. E é exatamente para isso que eu tô trazendo esse tipo de vídeo para vocês. Então, é uma fonte de inspiração. Eu recomendo a todos vocês entrar nesse repositório do Dub, até para vocês entenderem um pouquinho mais de como ele conecta tudo ali, como que a stack dele funciona, e vocês vão perceber que não precisa ter um código super complexo, não precisa ter toda essa invenção para você criar um micro SaaS. Você consegue fazer tudo isso com uma extrema qualidade e escalabilidade só utilizando as ferramentas certas, tudo bem? Então, cara, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Agora aí a gente vê, eu espero que tenha sido uma fonte de inspiração.
Eu pretendo trazer esse tipo de vídeo toda sexta-feira exatamente para ajudar vocês terem um norte, entender um pouquinho mais do mercado lá fora. Segue ele aqui no Twitter. Quem quiser também, me segue no Twitter, eu vou deixar meu link aqui na descrição. Aqui geralmente eu estou fazendo o meu próprio building public sobre as minhas plataformas e também estou compartilhando o building public de outros indie hackers que tenho certeza que pode inspirar vocês, tudo bem? Então é isso. Novamente, muito obrigado aos quase 2.000 inscritos que a gente está aqui no canal. Tenho certeza que ainda vou trazer muito mais conteúdo para vocês. Entra na comunidade e a gente se vê aí na próxima aula. E mais um detalhe, acabei não comentando. Tem uma enquete rolando aqui no YouTube na comunidade para eu saber qual é o melhor dia para fazer as lives, que eu pretendo trazer uma live por semana para a gente codar junto, para eu compartilhar alguns projetos com vocês, para a gente trazer aí essa interatividade maior para dentro do canal, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, pessoal.